Olá, mulheres! O assunto hoje é menopausa e emoções à flor da pele. Como lidar com a irritabilidade, a ansiedade e as oscilações do humor nessa fase. Você tem sentido que no climatério e na menopausa as suas emoções estão mais intensas do que antes, do que como sempre foi? Pensa um pouco sobre isso. Lembra bem, pequenas situações do dia a dia que antes você encarava com naturalidade ou conseguia contornar, não te incomodavam, agora provocam uma grande irritação em você, impaciência, às vezes até vontade de chorar, vontade de chutar o balde, de largar tudo. Você nota essa diferença agora durante o climatério e a menopausa? Então, se isso está acontecendo com você, saiba que você não está sozinha, você não está enlouquecendo. Nós temos aqui nesse canal do YouTube uma comunidade de mulheres 50 a mais que passam pelos mesmos perrengues que você está passando. E aqui a gente pode conversar nos comentários, a gente pode se apoiar, a gente pode entender que não estamos sozinhas e nem precisamos passar por essa transição isoladas, caladas e sozinhas. Então inscreva-se no canal, aqui embaixo no vídeo tem um botão de inscrever-se e venha conosco fazer parte dessa jornada de desenvolvimento pessoal. Então, gente, o que acontece? As mulheres passam por mudanças emocionais significativas durante a menopausa. Aumenta a irritabilidade, acontecem oscilações de humor muito bruscas, muito repentinas. De manhã você está de um jeito, de tarde você já está de outro. Aumenta a ocorrência de ansiedade, aumenta também aquela sensação de cansaço, de sobrecarga emocional. Isso são queixas muito comuns nessa fase que a mulher está vivendo. Mas você deve estar se perguntando, mas por que isso acontece, né? Qual é a causa dessas mudanças, dessas oscilações emocionais durante a menopausa? Uma das principais causas está relacionada à diminuição dos hormônios, principalmente a diminuição do estrogênio. O estrogênio é um hormônio muito conhecido pela sua função na reprodução feminina, mas ele também desempenha um papel importante no funcionamento do cérebro. Ele é necessário para um bom funcionamento do cérebro. O estrogênio, gente, ele influencia a produção e a ação daqueles neurotransmissores do quarteto da felicidade. Já fiz vídeo aqui sobre esse assunto, que são os neurotransmissores do bem, né, do bem-estar, a serotonina, a dopamina, a noradrenalina. Esses hormônios participam na regulação do nosso humor, na regulação da nossa motivação e na nossa sensação de prazer. Então, quando há um desequilíbrio no estrogênio, há também um desequilíbrio emocional, porque esses neurotransmissores são prejudicados, a sua produção e a sua ação são prejudicadas pela queda do estrogênio. Então, quando os níveis hormonais começam a oscilar e depois a diminuir, o equilíbrio emocional da mulher também vai ser afetado. E aí, como consequência, algumas mulheres percebem essas mudanças repentinas de humor, maior sensibilidade emocional, a mulher fica mais sensível, mais chorosa, mais vulnerável, e ela percebe também dificuldade de lidar com situações que antes pareciam simples, que antes ela lidava com tranquilidade, com naturalidade, com leveza. Além disso, além dessa questão biológica dos hormônios, a menopausa chega num momento de vida da mulher de grandes desafios. Muitas mulheres nessa fase estão enfrentando o ninho vazio, estão enfrentando o envelhecimento dos próprios pais, muitas delas estão se dedicando a cuidar de pais idosos. Nesse momento de vida, elas estão lidando com mudanças profissionais, talvez a proximidade da aposentadoria ou o início de uma nova carreira, e elas estão também, elas próprias, refletindo sobre o próprio envelhecimento e os rumos da sua vida no futuro. Então tem muita coisa acontecendo na vida da mulher nesse momento do climatério e da menopausa, muita coisa da questão
de vida da família, muita coisa da questão profissional, social, emocional está acontecendo na vida da mulher. Então, tudo isso aumenta a carga emocional e pode intensificar aqueles sintomas que são provocados pelas alterações hormonais. Mas, felizmente, existem várias maneiras de cuidar da saúde emocional durante esse período, e eu trouxe aqui para vocês 7 dessas maneiras, 7 formas, 7 estratégias para você lidar com a saúde emocional nesse período. Pegue seu caderninho e a sua caneta para você anotar. O primeiro passo para você cuidar da saúde emocional nesse período é reconhecer que essas mudanças que estão acontecendo com você são mudanças que têm base biológica, tá? Você não está ficando doida, você não é a única que está passando por isso. Lembre bem que isso tem uma fundamentação biológica, hormonal. Muitas mulheres se culpam por se sentirem mais irritadas nesse período, por estarem emocionalmente vulneráveis, e elas chegam a pensar até que estão perdendo o controle sobre si mesmas, perdendo o controle de suas emoções, mas na verdade é preciso compreender o que está acontecendo. A partir do momento que você compreende a base biológica do que está acontecendo com você, isso ajuda a reduzir a autocrítica, a sua autocensura, e permite que você tenha uma postura mais acolhedora com você mesma, permite que você tenha mais autocompaixão e que não fique se fazendo tantas cobranças, tá? Segunda estratégia, observar os próprios gatilhos emocionais. Perceba quais as situações, quais os momentos, as pessoas, os lugares, as circunstâncias que promovem a irritabilidade, que iniciam, que ativam a sua irritabilidade ou a sua ansiedade. Perceba como elas surgem, qual momento, qual atitude, qual lugar, qual pessoa, qual situação que ativa essa irritabilidade, essa ansiedade ou essa oscilação do humor. Quando você consegue identificar os gatilhos, você pode desenvolver estratégias mais eficazes para contornar as situações, para evitar esses gatilhos e lidar melhor com as suas emoções. Terceira estratégia, importantíssima. Preste atenção à qualidade do seu sono. É muito, muito comum durante a menopausa muitas mulheres queixarem de alterações no sono. Insônia, dificuldade para dormir, ou acordar várias vezes durante a noite, ou dormir assim de forma insuficiente, dormir um sono leve, não entram em sono profundo, aí no dia seguinte acorda com aquela sensação de que não descansou, não dormiu a noite toda, embora tenham dormido a noite toda, mas foi um sono leve, um sono insatisfatório. Ou aquelas mulheres também que acordam determinada hora da noite e depois não conseguem dormir mais. Então, a privação do sono, essas alterações no sono, com certeza vão aumentar significativamente a sua irritabilidade no dia seguinte. Se você não tem uma boa noite de sono, é claro que no dia seguinte você vai ficar mais ansiosa, mais irritada e as oscilações emocionais com certeza vão aparecer. Quarta estratégia para lidar com a saúde emocional, para cuidar da saúde emocional durante climatério e menopausa. É a prática regular de atividade física. Essa prática é uma grande aliada da mulher, porque a prática regular da atividade física ajuda o organismo, estimula o organismo a produzir aqueles neurotransmissores do bem-estar, do quarteto da felicidade, reduzem o nosso estresse, fazem um controle do estresse e contribuem para um melhor equilíbrio emocional. Quinta estratégia, reserve momentos do seu dia para atividades prazerosas, atividades que você gosta. Isso faz muita diferença na sua saúde emocional. Isso te abastece, isso nutre a sua bateria emocional. Por exemplo, ler um livro, fazer uma caminhada, conversar com amigas, praticar um hobby, um trabalho manual, ou dedicar-se a qualquer atividade que traga satisfação, prazer e alegria para você, são formas de nutrir a sua saúde emocional. Também tem aquelas práticas que eu sempre recomendo aqui, que são excelentes para
o equilíbrio emocional, que é o relaxamento, a respiração consciente, a meditação, a oração, a contemplação, o contato com a natureza, a música. Tudo isso pode ajudar a reduzir a ansiedade e a promover bem-estar e trazer de volta a sua estabilidade emocional. Sexta estratégia para lidar com a saúde emocional durante a menopausa. É algo que muitas vezes é esquecido pelas mulheres, é ignorado, é deixado em segundo plano, em último plano. É falar sobre o que está sentindo. Compartilhar as suas experiências, o que você está sentindo, com pessoas da sua confiança, pode trazer alívio emocional e diminuir a sensação de isolamento. Gente, eu não estou falando aqui que você tem que contar a sua vida para a torcida do Flamengo, não. Eu estou dizendo que você pode comentar do que você está sentindo com pessoas confiáveis, com pessoas que realmente querem ver o seu bem-estar e se importam com a sua felicidade, e geralmente são poucas pessoas, não são muitas pessoas, né? Então, quando você conversa, inclusive com outras mulheres que estão passando pela mesma fase de transição, você vai perceber que você não está sozinha nessa jornada, que tem outras mulheres passando por situações semelhantes, vivendo os mesmos dramas que você está vivendo, a mesma irritabilidade, ansiedade, insônia, a mesma oscilação de humor, se sentindo vulneráveis, se sentindo mais chorosas, mais sensíveis. Então você vai sentir acolhimento, você vai sentir que não está desamparada nessa jornada. Então não fique calada num canto, isolada e silenciada para viver essa experiência sozinha. Divida essa experiência com alguém, porque o seu fardo vai ficar mais leve. E a sétima e última estratégia é buscar ajuda profissional, caso os sintomas estejam muito intensos e estejam impactando, por exemplo, os seus relacionamentos, o seu trabalho, sua qualidade de vida, suas atividades do dia a dia. Procure, então, ajuda profissional. Psicoterapeutas e médicos especializados poderão te dar orientação e desenvolver estratégias adequadas para cada situação. Isso não tem uma receita única igual para todas as mulheres. Cada mulher tem as suas particularidades e o psicoterapeuta e o médico têm que analisar caso a caso, porque isso é muito individualizado, né? As estratégias, as formas de conduzir a cada situação é muito única para cada mulher. O fato, gente, é que a menopausa é uma fase de transição, é uma fase de transformação. Mudanças hormonais podem trazer desafios emocionais para você, mas não definem quem você é. Não são essas alterações hormonais que definem a sua identidade. Isso não significa quem você é. Com informação de boa procedência, com autocuidado e apoio adequado, é possível você passar por essa fase de transição com equilíbrio, com compreensão e com gentileza consigo mesma, com mais autocompaixão. Lembre-se, sentir-se diferente em alguns momentos não significa que você está perdendo a sua força. Significa apenas que seu corpo está passando por uma transição importante. É uma fase de adaptação. E toda transição merece acolhimento, paciência e cuidado. Você, como eu disse, não precisa enfrentar isso tudo sozinha. É possível encontrar caminhos para o bem-estar emocional e viver a maturidade, essa fase da maturidade, com mais serenidade, com leveza, com autoestima e com qualidade de vida. Compartilhe suas dúvidas e suas experiências aqui embaixo, nos comentários. Tem um espaço aí para você deixar seus comentários. Vamos conversar, vamos fazer trocas aqui através dos comentários. Você deixa seu comentário e eu vou te dar um retorno. Sua história, seu depoimento, sua opinião pode inspirar, pode ajudar outras mulheres a entenderem que elas não estão sozinhas nessa jornada. Então, seu comentário pode servir de apoio e de suporte para uma outra mulher que também está passando por essa fase de transição. Ok?